Estamos de volta com o nosso Santo Café ao vivo aqui, direto da Praça do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Essa imagem que você vê agora, que está embelezando a sua TV, ela é ao vivo aqui de Trindade, viu? O sol tá bonito, o dia tá especial aqui na capital da fé de Goiás. Céu azul, como você tá vendo aí, perfeito pra gente fazer aquele turismo, viu? Pra gente visitar as igrejas, visitar os pontos turísticos aqui de Trindade. Vale a pena fazer esse passeio, viu? Você que tem a possibilidade, venha até o fim da semana, até o domingo, para conhecer esse lugar tão especial, para fazer sua visita aqui à Casa do Divino Pai Eterno, tá bom? Ó, o inverno começou na semana passada, a gente falou sobre isso aqui no Santo Café, e nesta época do ano, algumas doenças merecem ainda mais atenção. É o caso da asma, que pode apresentar sintomas mais intensos nos pacientes nesse período. Vou conversar sobre esse assunto agora com o pneumologista Rafael Faraco, ele está conectado aqui comigo. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição de vocês. Doutor, gosto de começar sempre com o básico, para quem está acompanhando a gente. Queria que o senhor explicasse o que é a asma e como ela afeta as pessoas. A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas. Para as pessoas entenderem, vamos imaginar que o pulmão fosse como uma árvore, né? Então eu tenho o tronco da árvore, que seria a traqueia, depois os galhos da árvore, que seriam os brônquios. Então a asma seria uma inflamação desses galhos, ou seja, a inflamação desses bronquíolos, que são os canais por onde passa o ar. Então, como os bronquíolos eles ficam inflamados, a quantidade de ar que passa pelos bronquíolos, eles ficam diminuídos. E, consequentemente, os pacientes terão sintomas relacionados à asma quando não controlada, como tosse, chiado no peito e falta de ar. Doutor, e com a chegada do inverno, o que muda? E quais são os principais desafios que as pessoas com a asma enfrentam? No inverno, geralmente, o tempo fica muito seco, né? Então tem a secura do tempo e esse ar mais seco, quando ele impacta na nossa via aérea, ele aumenta o risco de fazer com que aquela pessoa que tem a asma e não esteja controlada, que ela entre em crise. Outro ponto importante, no inverno, como a temperatura cai, a tendência das pessoas é que fiquem realmente em locais mais fechados, mais aglomerados, e com isso a circulação do ar ela diminui. Isso aumenta o risco para aumento de agentes de doenças respiratórias, como vírus, bactérias, que podem descompensar o quadro respiratório, seja por asma, seja gripe, seja um resfriado, seja uma rinocinusite, que tudo isso é fator de risco para a descompensação da asma realmente. Tá, então o senhor já deu uma dica importante aí, né? É fundamental, portanto, que a gente deixe a casa arejada. Tem um período do dia que mesmo no frio a gente abra as janelas, abra as portas, tudo isso ajuda a evitar esses problemas, né, doutor? E quais outros cuidados as pessoas, especialmente que têm asma, devem tomar durante o inverno? Sem dúvida, além de manter o ar, né, o ambiente bastante arejado, é fundamental que o paciente que tem asma, independentemente se seja inverno, seja verão, seja outono, que ele esteja controlado. E como que o paciente com asma ele fique controlado? Utilizando a medicação específica para controle. Então, é obrigatório que todos os pacientes que tenham asma utilizem medicações inalatórias, que são a base de corticoide inalatório. Então, primeiro, para a pessoa ficar controlada, ela precisa de um tratamento específico, um tratamento orientado para o seu problema, precisa de ter um ambiente realmente arejado e vacinação em dia, porque a gente sabe que infecções respiratórias, como gripe, covid, resfriado, isso aumenta o risco de descompensação da asma. Então, de uma forma geral, é manter o ambiente arejado, manter o controle da asma com a sua medicação inalatória, que seria a base de corticoide inalatório, e vacinação em dia. Tá explicado então. Agora com relação aos exercícios físicos, muita gente tem dúvida quanto a esse tema. Eles são recomendados para as pessoas com asma e eles podem ser praticados também durante o inverno, doutor? Excelente pergunta, essa pergunta é fundamental. Então, pessoa com asma deve realizar exercício físico? Deve realizar, desde que esteja controlado. Então, assim, eu estou muito bem da minha asma, eu estou controlado, eu faço o segmento regular com o meu médico, com o meu pneumologista, eu utilizo a minha medicação diária, eu não sinto absolutamente nada, eu não tenho tosse, não tenho falta de ar, não tenho chiado no peito, não tenho limitação nenhuma para exercício, para qualquer tipo de exercício. Então, eu vou fazer uma academia, vou nadar, vou fazer qualquer tipo de esforço físico
que eu me sinta à vontade. Agora, se eventualmente eu tiver com falta de ar, com chiado, ou seja, sinais que a sua asma não esteja compensada, esteja descontrolada, então o exercício físico ele é contraindicado. Então, asma controlada deve sim fazer exercício físico, porque o exercício físico ele vai ajudar mais no controle da asma e vai fazer com que aquela pessoa fique mais controlada. Agora, paciente com asma não controlado, com sintomas respiratórios, não deve realizar exercício físico de forma alguma. Então, antes de começar a prática do exercício, é fundamental conversar com o médico, né, doutor? Agora, quais são os sinais de alerta de uma crise asmática e o que a gente deve fazer caso ela ocorra? Eu, por exemplo, nunca vi ninguém ter uma crise de asma perto de mim. Essa crise, ela acontece de forma aguda, acontece de repente? E se ela acontecer, como que eu posso ajudar quem tem a asma? Ou a pessoa sozinha já consegue se orientar ali, consegue se medicar e resolver por conta própria, doutor? Como que a gente deve agir, sendo eu o paciente ou eu estando perto de alguém com essa crise? Perfeito. Os sintomas de asma, quando ela estiver controlada, a pessoa não deve sentir absolutamente nada. Ou seja, ela nem vai lembrar que ela tem asma, porque ela vai estar muito bem controlada do seu quadro respiratório. Agora, pessoa com asma, que tem sintomas de tosse, chiado, falta de ar, acorda à noite com desconforto respiratório, tem limitação para exercício, isso é sinal que a asma não está controlada. E a asma, quando não controlada, pode ocorrer crises de asma. Essas crises, elas podem vir de uma hora para outra, subitamente, ou não. Elas podem começar de alguns dias, dando sinais de não controle da asma, com chiado no peito, falta de ar na maioria das vezes. Então, presenciou uma pessoa portadora de asma, com asma descontrolada, fora de controle, em crise de asma. Pronto-socorro mais próximo que tiver. Ah, mas o que eu posso fazer em casa se eu estiver num pronto-socorro, for muito distante do local que eu tiver? Geralmente medicações inalatórias de alívio que a gente acaba utilizando, que são medicações de resgate, que o paciente com asma, se ele tiver uma asma não controlada, ele precisa ter essa medicação para resgate. Agora, o ideal do paciente com asma é fazer a utilização da medicação de controle para não precisar utilizar a sua medicação de alívio. Então, presenciou um paciente com desconforto respiratório com crise de asma, pronto-socorro mais próximo. Uma pessoa ela pode morrer durante uma crise dessa, doutor? Sem dúvida. No Brasil tem cerca de 3 a 5 óbitos por dia relacionado à asma. Na maioria das vezes, esses casos de morte relacionado à asma seriam evitáveis. Porque a maioria, não é porque a pessoa tem uma asma grave, mas sim uma asma não tratada, não controlada. Então isso aumenta a chance, aumenta o risco de exacerbação de crise. Então pode sim. Asma não controlada significa risco de vida. E a pessoa pode se curar da asma ou não? Uma vez que eu tenho essa doença, eu preciso tratá-la para manter ela controlada para sempre. Eu costumo fazer uma comparação da asma. A asma é uma doença crônica, né? Como se fosse hipertensão ou diabetes. A gente não tem uma medicação para curar a hipertensão e para curar o diabetes, mas tem medicação para controle, para ter uma vida absolutamente normal sendo hipertenso e sendo diabético. A asma é a mesma coisa. Então nós temos medicações hoje para tratamento, para controle, para a pessoa ter uma vida absolutamente normal. Ah, mas eu estou muito bem hoje, eu preciso utilizar minha medicação para asma? Dependendo do nível da sua asma, mesmo você estando assintomático, ou seja, estando muito bem naquele dia, não sentindo absolutamente nada, deve sim utilizar a sua medicação de controle para não ter a falta de ar, não ter a crise e evitar que a sua capacidade do pulmão piore no decorrer dos anos. Como se fosse uma doença crônica, como uma hipertensão, um diabetes e um colesterol, que necessita sim utilizar a sua medicação de controle diariamente. E o meu estilo de vida? Se eu sou um paciente com asma, meu estilo de vida vai influenciar de que forma, hein, doutor? Existe, por exemplo, uma relação entre a minha alimentação e a asma? Há algum alimento que pode desencadear os sintomas ou não? Nós sabemos que estilo de vida, né? Então, o paciente com asma, seja ele tabagista ativa ou tabagismo passivo, isso piora muito o controle da asma. A obesidade piora muito o controle da asma. E a gente sabe que alguns alimentos aumentam a chance de doença do refluxo, de azia, e esse refluxo pode sim descompensar a asma. E o tratamento, doutor? Como que ele é feito? A gente tem visto avanços relacionados ao tratamento para o controle dessa doença? Sem dúvida, a asma, como é uma doença inflamatória das vias aéreas, nós temos que utilizar uma medicação inalatória, que é um anti-inflamatório.
E esse anti-inflamatório inalatório para controle da asma é corticoide inalatório. Então, o tratamento da asma é a base de corticoide inalatório, e as pessoas me perguntam, bom, mas espera aí, eu vou utilizar corticoide inalatório, eu não vou ganhar peso, não vou engordar? Não, não vai engordar, não vai ganhar peso, isso não vai te dar repercussão a longo prazo no tratamento. Agora, uma asma, quando não controlada, vai precisar utilizar corticoide sistêmico, ou seja, corticoide por boca, ou corticoide injetável, esse sim vai te levar a repercussão a longo prazo. Então, a base do tratamento é obrigatório que 100% dos pacientes com asma utilize corticoide inalatório. E hoje, dependendo do nível de asma, por exemplo, aquela asma grave, que o paciente já está utilizando a sua medicação inalatória de forma correta e mesmo assim ele não atinge o controle, nós temos hoje medicações chamadas imunobiológicos. Essas medicações são medicações também que auxiliam muito no controle daquele paciente com asma grave que está utilizando a sua medicação para controle e não está controlando. Isso equivale a média de 4% dos pacientes portadores de asma. E o ponto positivo também dessas medicações imunobiológicas, que para esses pacientes com asma grave que têm indicação, essas medicações são liberadas via Sistema Único de Saúde, via SUS. Tá, então ainda falando sobre a medicação, o senhor mencionou aí o uso de corticoides inalatórios. Isso é recorrente, todos os dias a pessoa tem que tomar? Na maioria das vezes, sim, precisa utilizar a sua medicação corticoide inalatório. Bom, mas eu conheço uma pessoa que utiliza a medicação, mas ela não utiliza corticoide inalatório. Ela utiliza algumas bombinhas para aliviar. Isso ajuda no controle? Não, de forma alguma. Então, tem dois tipos de medicações inalatórias. Tem medicações inalatórias que é a base de corticoide inalatório, que essa sim vai controlar, e medicações que são broncodilatadores para alívio, que essa não vai controlar a asma. Tá certo, doutor. Agora, a asma é uma doença que ela apresenta sintomas ou ela aparece apenas quando o indivíduo é criança ou ele nasce com a asma, ou eu posso, por exemplo, agora, depois de adulto, desenvolver essa doença? Perfeito. A gente pode ter asma na infância, que ela se resolve na infância e nunca mais surge. Outras pessoas nunca tiveram na infância e inicia na idade adulta. Doutor, antes do senhor continuar, vou pedir só para o senhor abrir a câmera do senhor, para a gente continuar te vendo. Às vezes recebeu alguma chamada, alguma coisa, aí a câmera fecha. É comum, né? Nesse negócio de internet aí, conexão, isso aí acontece muito. Virtual, né? Pode continuar, doutor. Então, você me perguntou a respeito do corticoide inalatório da medicação. Isso aí o senhor já respondeu. Eu perguntei depois sobre se a gente pode adquirir a asma depois de adulto. Sim, a gente pode. A gente tem pessoas que têm asma na infância e se resolvem na infância, outras pessoas não. Começam na idade adulta, que a gente fala asma de início tardio. Isso pode acontecer assim com frequência. Entendi, doutor. E a asma, já tem algum conhecimento, algum estudo que comprove isso? Ela pode surgir em adultos depois da infecção pela Covid-19? Todo quadro infeccioso respiratório, seja Covid, seja influenza, que é o vírus da gripe, ele pode sim propiciar a pessoa que tem já uma predisposição a ter asma. Então isso já é sabido, já. Infecções virais pode exacerbar uma asma daquela pessoa que já tem asma, ou fazer com que aquela pessoa que nunca teve sintoma de asma comece a manifestar sintoma de asma. Entendi. E quais são os principais mitos ou equívocos comuns aí sobre a asma que você gostaria agora de esclarecer para quem está nos acompanhando? Porque tem muito mito que ronda essa doença e a gente sabe que esses mitos eles são muito prejudiciais, inclusive para quem tem a doença, né? Perfeito. Mito. Simpatia cura asma, isso é mito. Outro mito, corticoide inalatório, que é obrigatório no tratamento da asma, faz com que a pessoa ganhe peso, fique obesa, isso é mito. Bombinha para asma, isso ataca o coração, isso é mito. Tá certo. Então, pessoal, não acredite nesse tipo de coisa, não vai abandonar o tratamento porque viu na internet esse tipo de informação, porque o doutor aqui, especialista no assunto, está dizendo que não tem nada a ver. Agora, doutor, eu fiquei na dúvida com relação ao seguinte: a pessoa idosa que tem asma, essa pessoa precisa tomar algum cuidado específico? Tem alguma orientação diferente para quem tem esses pulmões já maduros? O idoso, né, a orientação, independentemente da idade do paciente, seja idoso ou seja jovem, ele precisa sempre utilizar sua medicação de controle de manutenção.
e reduzir risco de infecção, principalmente no idoso, porque infecções, além de descompensar a asma, também é um fator de risco para descompensações de outras doenças crônicas, né? Então, é utilizar sim a sua medicação para controle, isso diariamente, e redução de risco de infecção respiratória através de vacinações. Tá explicado então, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por ter trazido tanta informação importante para quem nos acompanha a respeito desse tema sério, né, que a gente fala pouco ainda. Precisamos nos atentar. Agora, no período do inverno, é fundamental que quem tem o problema, quem tem a doença, tome alguns cuidados específicos. Doutor, obrigado. Até uma próxima oportunidade, viu? Foi um prazer falar com o senhor aqui. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Abraço. Tchau, tchau.